Uma chave discreta da obra está numa fala de Odisseus, ou seja, Ulisses para nós, tirado do canto 2 da Ilíada, que ele coloca como epígrafe da obra. Ulisses diz aos gregos rebelados nas praias de Ílion, de Troia, não é bom ter vários senhores. Uma coisa maravilhosa, mas ele acrescenta, um só seja o senhor, um só seja o rei. Lamento, Etienne, por que Ulisses não parou na primeira frase? Ele lamenta porque Ulisses, Odisseu, é o seu herói. Por que ele não reconheceu que não é bom ter senhores? Não é bom que muitos mandem. Mas ele diz, é bom que um só seja o rei. Não é bom que eu seja mandado por muitos. Mas decidimos então obedecer a poucos. Por que tantos homens suportam um só? Ou pergunta do Etienne, por que tantos burgos se submetem a um único governo? Metáfora de Etienne, o fogo do poder só arde porque eu coloco lenha. Se eu parar de colocar lenha, o fogo se extingue. Não é necessário jogar água. Não é necessário eu me rebelar contra nenhum governo. Basta parar de apoiá-lo. Esta é parte da resistência pacífica dele que vai ser resgatada. Um governo precisa da lenha, e a rebelião, inclusive, pode ser lenha do governo. Se eu parar de colocar lenha, o fogo se extingue. Comenta ele, eu sei que isso vai parecer estranho a vocês, mas isso estamos na metade do século XVI. Um tirano que já recolhe muitos impostos não cessa de propor novos impostos. Eu sei, isso é absolutamente estranho aos senhores. Quanto mais o governo pilha, mais deseja pilhar. Quanto mais impostos arrecada, mais deseja cobrar. Quanto mais faz lei extorquindo a nação, mais alega déficit para novos impostos. Era um horror na França do século XVI. Era um absurdo. Vocês não conseguem. Precisa ser historiador para ter uma noção deste momento, que os impostos chegam a quase a metade da renda das pessoas e o governo diz, precisa mais, porque não é suficiente. Dessas ideias surge parte da ideia do anarquismo e da resistência pacífica dele. Mas de onde nós aceitamos este absurdo? Segundo ele, o primeiro passo é o hábito. O hábito que vai ser trabalhado também por Hobbes, o hábito que ele compara a um cavalo. Coloque-se no cavalo o freio, o arresto e a sela, e o jovem cavalo, o jovem garanhão vai empinar, relinchar e vai derrubar quem tentar sentar. Coloque-se um segundo dia, um terceiro dia, coloque-se todos os dias. E segundo ele, eu não tenho essa experiência, o cavalo começa a mastigar com prazer o arreio. Já incorporou o arreio. O cavalo se acostumou. Agora imagine o potro que nunca viu outra coisa a não ser o arreio. Estes somos nós. Nós somos os potros que já nascemos domesticados. Nós somos cavalos já acostumados à sela e achamos natural que o imposto seja alto, que o Estado não dê quase nada em troca e que tudo isso transcorra com absoluta tranquilidade. O mistério de Etienne permanece em 2015. Não é saber porque a sociedade é tão violenta que ela é, mas saber porque ela não é mais. Porque ela não é mais violenta dado o grau de violência que a administra. O cavalo que relincha se acostuma, lambe o que o oprime. O hábito produz, vamos ao campo de Aristóteles, uma segunda natureza tão densa que achamos natural que sempre tenha sido assim, que sempre seja desse jeito. Na democracia atual há mais controle do que na ditadura, mas há mais liberdade. Exemplo, era possível sonegar impostos no período Médici. Não é possível sonegar impostos hoje. Ou pelo menos é preciso um esforço muito maior. Todo o controle e o cruzamento de dados que os computadores ofereceram dão ao Brasil, que grosso modo é uma democracia, mais controle sobre impostos, a área de excelência dos governos, a área de funcionalidade governamental, a arrecadação, a área que só melhorou sem cessar. Esses impostos cresceram e são mais controlados. Somos o que Etienne temeu, a sociedade com tiranos, felizes no controle. Que ninguém aceite porque foi dito por alguém. Que ninguém pense que é assim porque foi dito. Que duvidem, que contestem, que enfrentem.
que pensem abertamente que nada nos salva da nossa liberdade. Etienne lança no fim dessa pequena e maravilhosa obra uma praga final maravilhosa também. Diz ele, cito Etienne: da minha parte, penso e creio não estar enganado, que Deus reserva nos abismos um castigo especial para os tiranos e seus cúmplices, pois nada é mais contrário a um Deus bom e clemente do que uma tirania. É uma animação para nós. Há um lugar reservado no inferno para todos aqueles que obrigam a minha carruagem a mudar de extintor. Há um lugar reservado no inferno a todos que roubaram o país. Há um lugar reservado no inferno para quem tirou dinheiro de creches e de educação para ter contas no exterior. Há um lugar reservado no fundo do inferno para todos que se consideraram tiranos, encontraram cúmplices a seu redor e exercem essa tirania. Diz a grande Golda Meir, numa frase ambígua, típica dela, que eu não odeio os árabes pelo que eles são, dizia a primeira-ministra de Israel. Eu odeio pelo que eles me tornaram. É uma frase dura. Eu não odeio o Estado pelo que ele é. O Estado, em geral, muito medíocre. As pessoas do Estado são muito medíocres. Parece que é um concurso em que se classificam os últimos lugares para isso. Eu odeio o Estado. Sempre tive esta veia anarquista. Eu odeio o Estado pelo que ele nos tornou. Esta é a praga final de Etienne, a de que os governantes possam arder lentamente no fundo do inferno, porque nosso desprezo eles já têm, nossa raiva eles já têm. E só resta acrescentar à praga de Etienne o desejo que os cúmplices se denunciem o máximo possível e que as pessoas sejam mais inseguras ainda com o seu futuro e que a sua consciência arda como a de Orestes, perseguido pelas arpias, que seus assessores também lhes denunciem e que um dia venha à tona todo este imenso e sem nenhuma individuação partidária ou política, esse imenso mar de lama que nós nos vimos envolvidos. Frase final do nosso querido autor. Conselho do Etienne: sejam resolutos em não servir e vocês serão livres. Conselho do Etienne. Há uma frase atribuída a ele que não é dele, mas é bonita, foi feita por um comentarista sobre ele. A frase diz que os tiranos são grandes porque nós estamos de joelhos. Etienne lança o desafio de que parem de reclamar do Estado como tirano, porque esta é a função do Estado. O Estado é tirano, especialmente o democrático. Os ditatoriais, então, nem se fala. E comecem a pensar na sua liberdade diante desse Estado. Sejam resolutos em não servir e vocês serão livres. Um rapaz de 18 anos escreveu isso no século XVI. Que todos nós, os que têm mais do que eu, que tenho 52, os que têm menos, os que têm a mesma idade, reflitam muitas vezes sobre a ideia de Etienne. Sejam resolutos em não servir.